A nossa historinha começa com o diabo no inferno. Oi, boa madrugada! E aí, como é que tá? Tudo na boa? De rocha? Começando a nossa historinha, vamos falar que a pandemia, ela foi sem dúvida um projeto de Deus, mas quem lucrou, com certeza, foi o outro. Antes que me chamem de herege, vamos focar na historinha que eu acabei de contar bem no início. Certo dia, o diabo tinhoso estava lá no inferno, durante a pandemia, e ele percebeu que aqui na Terra havia muitas pessoas de cabeça vazia e entediada. E aí nisso ele viu uma ótima oportunidade para meio como que fazer as suas oficinas dentro da cabeça dessas pessoas. Algumas dessas já tinham algumas más inclinações, e aí o tinhoso ele só se aproveitou, aproveitou a oportunidade, e aí ele penetrou na cabecinha dessas pessoas. E aí muitos deles acordaram um belo dia e disseram: vou ser influencer, vou começar a falar besteira na internet, principalmente mal de alguns grupos, sociais. Acontece que o tinhoso, feito essa oficina, começou a maquinar e essas pessoas começaram a fazer vídeos e começaram a encontrar outras pessoas que também tinham lá suas más inclinações, também tinham essas ideias torpes, e aí essas pessoas começaram a crescer e tudo mais. E no fim, o tinhoso, ele viu que não apenas tinha colocado oficinas na cabeça dessas pessoas, elas já tinham se transformado em montadoras. Essas mesmas pessoinhas, elas continuaram depois da pandemia, disseminando essas mesmas ideias com essas montadoras do tinhoso nas suas cabeças. E amplo fã-clube, devo dizer. Depois da pandemia, a gente supôs que a humanidade ela fosse sair, depois de todo aquele caos, de uma certa forma melhor, um pouco mais humana, um pouco mais humilde, um pouco mais generosa, mas não foi isso que aconteceu. Nós percebemos que, diferente de muitos outros períodos negros que a humanidade passou, tipo guerras mundiais, a nossa humanidade ela não saiu tão melhor assim da pandemia quanto poderia ter saído. E com relação à historinha, devo dizer que muitos desses influencers que se fizeram na pandemia, justamente disseminando conteúdo torpe, se aproveitando de que todo mundo estava em isolamento, entediado, assustado e sem muita coisa para fazer, eles meio como que tiveram esse boom, só que não necessariamente um boom com conteúdos legais. Muitos foram bons, mas esses em específico do título do vídeo, não. Eu estou falando dos Pills. Começou com um movimento chamado Red Pill, cujo objetivo primordialmente era focar no autoconhecimento do homem, na sua valorização, na sua potência, em explorar todo o seu potencial. Esse pelo menos era o conceito inicial deles, dos Red Pills. Contudo e todavia, eles utilizaram justamente desse conceito como uma desculpa para poder usar isso como um caminho para menosprezar mulheres e outros grupos, outros homens que tivessem algumas atitudes com as quais eles não concordem. Então, uma coisa é você focar no seu valor e querer se autovalorizar e tudo mais e ppp. Outra, muito diferente, é você querer humilhar as pessoas, humilhar certos grupos e criticar atitudes de uma forma altamente vil para conseguir isso. Devo dizer que não somente homens fazem isso, mas algumas mulheres até entraram também na roda. Com o passar do tempo, não só os Red Pills apareceram, mas começaram a aparecer Blue Pill, Green Pill, Pink Pill, sei lá quantas cores Pill. Parece que são sócios da Faber-Castell, Não sei. Cada um deles tem lá as suas particularidades. Muitos deles podem até parecer que tem alguma coisinha diferente aqui e ali, dependendo da cor, mas não se engane, todos eles saíram do mesmo buraco negro do inferno, da mesma sucursal da Annabelle, da mesma gangue do fofão. Alguns colocam como ideia de que nenhuma mulher presta. Outros dizem que algumas mulheres prestam. Outros dizem que todas as mulheres prestam, mas algumas, se fizerem tal coisa assim, assim, assado, elas já não vão prestar, só vão prestar para determinado fim. Então, todos eles vão sempre se resumir a desrespeitar alguma coisa, desrespeitar alguma atitude, desrespeitar um tipo de relacionamento, desrespeitar um grupo e etc. Todos eles vão se basear principalmente em ditar regras. O seu relacionamento, para ser bom,
tem que ser assim assado. A mulher para ser boa tem que ser assim assado. O homem para ser de valor tem que ser assim assado. Se você não seguir essas regras que eles colocam, você não presta, você é um desvalorizado, você não tem valor algum e você, tipo, merece tudo de ruim nessa vida. E é exatamente desse jeito que eles colocam as coisas. Você é mulher, se você chega numa determinada idade, você já não presta, você não pode ter cabelo curto, mas você também não pode ter cabelo muito longo a fim de seduzir. Você não pode ir pra balada, também você não pode trabalhar. Você tem que ficar unicamente servindo ao seu marido, servindo ao seu homem, né? Estando ali sempre aos pés dele, né? O homem, ele não... Alguns dizem que ele não pode pagar conta, outros dizem que não, ele tem que prover a sua mulher. Eles às vezes se contradizem, mas quase sempre eles convergem num ponto ali de desrespeito, num ponto de intolerância, num ponto assim de radicalismo. Por isso que eu digo que todos eles, apesar de pregarem que você tem que se valorizar, o caminho que eles utilizam para isso é um caminho altamente torpe. Os influencers que eles utilizam desse tipo de discurso, tudo isso consiste basicamente numa forma de ditar regras. A pessoa, ela quer meio como que favorecer o poder ali, ela quer se sentir poderosa ditando essas regras e ela se sente muito mais poderosa quando ela vê que outras pessoas estão seguindo essas regras, que outras pessoas, elas estão ovacionando ela por ela estar falando isso. Por mais torpe, por mais vil e por mais preconceituoso e intolerante que seja. Sempre tem uma coisa de muito arrogante nesse tipo de discurso. Existem influências que não hesitam em dizer eu falo a verdade. Você fala a sua verdade. A verdade que serve para aquela pessoa e não de forma absoluta. De uma forma que serve para todas as pessoas. Porque nem todas as pessoas têm vidas iguais, percepções iguais, caminhos iguais para se seguir. E quanto aos intolerantes, aos influencers intolerantes, dá a entender uma coisa que é como se eles tivessem tido traumas, tivessem tido situações muito ruins pelas quais tivessem passado nas suas vidas, eles não tivessem conseguido trabalhar muito bem aquilo, e aí eles estendem esse trauma para todas as pessoas que consideram que são iguais aos seus algozes. É como se todo mundo pudesse ser como aquele que o feriu anteriormente. Freud explica. Então, esses influencers, eles se valem muito desses meninos que são novinhos, adolescentes, para disseminar essas ideias. E esses meninos, eles acabam captando essas ideias e se influenciando com isso e acabam disseminando ideias muito torpes, né, mesmo sendo novos. Então, se você tem um filho, um sobrinho, né, um primo, um colega, um amigo que você vê que está enveredando por aí, sente e converse com ele. Explique que esses caras, eles estão disseminando, às vezes, ideias erradas e que eles estão favorecendo para que esse menino, esse adolescente se transforme numa pessoa ruim no futuro e com ideias bem tortas. Mande ele para uma terapia, quem sabe, né? Às vezes é necessário, principalmente depois da pandemia, que muitas pessoas saíram com sequelas psicológicas, é uma opção. Mas, se tudo falhar e você vê que esse menino, esse adolescente, esses adolescentes estão enveredando por um caminho altamente errado, sempre sobra o último recurso, que é um bom encontro da mão com a poupança dele. Mágicas acontecem no caráter de uma pessoa quando se promove este encontro. Tudo isso para que ele não seja seduzido por ideias de mau caráteres na internet. A pandemia, ela favoreceu esse tipo de cara na internet, esse tipo de influenciador, esse tipo de coach, esse tipo de conteúdo. Infelizmente, a gente percebe que o Tinhoso, com essas montadoras que ele promoveu nessas cabeças vazias, ele vai ter um bom lucro no final. Do que o caso dele é sem jeito e é o primeiro que eu vou levar. Se é que vocês me entendem. A pandemia, ela devia ter feito as pessoas melhores e com promoção de bons conteúdos, que elucidem, conteúdos mais edificantes. Mas não foi isso que aconteceu. Acho que a pandemia talvez não tenha cumprido esse papel. E a gente sabe, né, que quando os alunos se recusam a aprender, a vida, a escola reforça a lição. Eu não tô aqui pra assustar ninguém, tá? Então é isso, gente. Esse foi um pequeno videozinho sobre esses influencers e coaches que estão por aí disseminando esses conteúdos torpes. Devo lembrar que se for um conteúdo bom, bacana, que realmente te edifique, te elucide, não tem nada
de problema e nada de mal, mas a partir do momento que esse conteúdo começa a atingir um determinado grupo, começa a criticar, começa a ser intolerante com um determinado grupo, ações, condutas e querer ditar regras para um determinado grupo e querer excluir, querer criticar se um determinado grupo não se submete às regras dele, aí é ruim. Aí é uma coisa muito problema mesmo. Saibam peneirar tudo que vocês veem na internet, saibam peneirar, tipo, as coisas que estão aí de conteúdo para vocês. Com certeza vai ser muito melhor para vocês mesmos e para a cabecinha de vocês. Evitem as montadoras do tinhoso, tá? É isso. Um beijo e tchau, tchau!